O primeiro passo, né, que é fundamental, é você criar um calendário editorial. O que é um calendário editorial? Calendário editorial é você programar, é você definir temas, pautas, conteúdos que você vai produzir. Então você vai definir esses temas que você pretende produzir nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. E aí você vai organizar ele em datas. Você vai estabelecer os dias que você vai gravar, né? E nesses dias, o que você vai falar nesses dias. Isso é um calendário editorial. O calendário editorial, ele é responsável pela organização da sua publicação, de toda a organização da sua publicação. Então você vai criar datas específicas para você falar de temas específicos. E quando você cria um calendário editorial, né, além de facilitar a produção do conteúdo, além de você saber o que você vai falar, né, você se preparar já, porque o nosso cérebro ele começa a pensar assim, ó, eu vou falar naquele dia, eu vou falar sobre esse tema, então a nossa cabeça já começa a concentrar naquele tema. Ó, tal dia eu vou falar sobre esse assunto. Inconscientemente você já vai pensando assim, né? A nossa cabeça já vai pensando assim. E aí você facilita a produção e o que você vai falar, a forma que você vai falar. E além disso, né, você consegue liberar tempo para outras coisas importantes também do seu negócio. Porque, por exemplo, vamos dizer que você quer produzir 3 conteúdos por semana. Então, num mês você produz 12 conteúdos. Você vai separar um dia do mês e vai se programar para esses 12 temas, esses 12 conteúdos que você vai falar. Então, você vai separar um dia do seu mês e vai programar todo o seu calendário editorial. Olha, na semana tal eu vou falar sobre esses 3 assuntos, e aí esses 3 assuntos eu vou gravar no dia tal. E aí você vai produzindo o seu conteúdo e você vai se programar. O que vai acontecer? Você não vai entrar num turbilhão de informação, de confusão, né? Porque todo segmento, todo mercado tem muito assunto para falar. A gente pode achar que não, mas tem muito assunto para falar. E aí se você chegar no seu dia, né, no dia que você quer gravar, e aí você pensar, o que eu vou falar? O que eu vou gravar hoje? Qual é o assunto? Ah, eu vou falar sobre esse assunto? Pô, mas tem aquele outro assunto também que é bacana. E aí você vai começar a ficar cheio de dúvida, cheio de dúvida, cheio de dúvida, e não vai conseguir gravar. Isso vai te travar. Então você definindo, olha, chegou o dia da gravação, hoje eu vou falar sobre esse assunto, eu já me programei, já me preparei, é isso que eu vou falar. Você vai começar a chegar e gravar. Você não vai ficar pensando aí no que você vai gravar, como você vai falar, o que você vai falar. Não, você vai se programar para fazer a sua gravação, produzir o seu conteúdo, e esse conteúdo, essa mensagem vai sair com muito mais qualidade do que você pensa. Vai sair com muito mais qualidade do que se você fosse de uma hora para outra falar. Mesmo que você conheça bastante o assunto que você tenha que você está tratando do seu negócio, mesmo que você conheça, que você domine esse assunto. É importante você criar um planejamento, né? Um cronograma de publicação de conteúdo, de gravação, para você poder se organizar. E aí você deixa de ter a preocupação com aquele conteúdo específico, com aquele dado específico que você já programou. Então você não vai mais se preocupar quando você vai fazer. Você já tem essas datas organizadas, você já tem o seu cronograma.